Como analisar um texto? Como entender um texto lido? Um texto que você está estudando? Como interpretar? Como entender? Esse é a nossa discussão de hoje. Gostaria que você participasse conosco para entender se o texto ele é interpretado como um ponto de partida ou um ponto de chegada. O que é exegese, o que é hermenêutica, o que é extrair, o que é interpretar. Eu fiz um pequeno esquema para que a gente pudesse compartilhar esse conhecimento, porque aí fica mais fácil a compreensão do texto quando nós estamos agora nesse período da quarentena, reclusos na nossa casa, fazendo o nosso culto diário, às vezes somente com 2 pessoas, e você procura compreender melhor o texto bíblico. Então, nesse instante, eu fiquei pensando, hoje pela manhã, um tempozinho gostoso, frio, falei, mas eu preciso conversar com as pessoas que estão me seguindo sobre como interpretar um texto. Ler e analisar o texto bíblico com critério lógico. Você, ao ler o texto, você tem que ter uma lógica nele. Você não pode navegar na maionese, você entender segundo os seus critérios, ver o texto e ter um pretexto para justificá-lo. Você precisa ter um critério lógico e com a lupa do discernimento, a lupa do entendimento. Então, é esse tema que eu gostaria de conversar com você nessa manhã gostosa, pelo menos para mim aqui, e que o tempo está gostoso, a gente podia estar um pouquinho na cama, mas é legal que a gente navegue no conhecimento das escrituras, no conhecimento da interpretação. Como se lê e entende primariamente um texto? Como se lê e como se entende? Olha, eu estou dizendo aqui primariamente, eu não estou aqui com profundidade. Eu estou aqui não é uma reflexão de uma academia teológica ou de direito. Não, aqui é um bate-papo descontraído para aguçar o seu conhecimento e você se aprofundar. Eu queria dizer para você, toda vez que você lê um texto como ponto de partida, você tem grande chance de errar. Porque você precisa extrair do texto algumas informações que nem sempre saltam aos olhos, porque ele não foi escrito na língua que você está lendo, na língua que você está, nesse momento, estudando na Bíblia. Principalmente porque as escrituras ela têm a sua língua materna, o hebraico ou o grego. E nem sempre os tradutores eles conseguiram expressar aquilo que a língua materna está falando. Então, quando você lê o texto a partir dele, como ponto de partida, você nem sempre consegue atingir essa profundidade. Porque para você fazer isso, você precisaria ter o conhecimento da exegese. Você extrairia do texto o sentido das palavras do seu original. E nem sempre nós conseguimos isso, nem sempre o tradutor consegue captar o sentido real do texto original. Então, é um pouco difícil a partir do texto, você conseguir externar tudo que o texto está dizendo. É possível? Quando a tradução é literal, é possível. Mas nós estamos falando de um contexto. Então, o texto, a melhor forma de se interpretar o texto é o texto como ponto de chegada. Tem um acontecimento pretérito, tem alguma coisa que já foi dita anteriormente e que você precisa entender para subsidiar esse conhecimento do texto que você está lendo. Quando você lê esse texto, ele está sendo subsidiado
por uma interpretação pretérita, uma interpretação passada, o que foi dito há tempos atrás. Para isso, você precisa fazer a hermenêutica, que nada mais é do que interpretar. Você interpreta o que o texto está dizendo. Você precisa ter conhecimento da história, do passado. Então, posto isto, nós podemos fazer aqui uma pequena interpretação de como se discutir o texto. Como que eu discuto o texto? Eu discuto o texto por uma apologia, por uma defesa. O que eu acho daquilo? Se eu vou discutir com uma pessoa que fala que Deus não existe, e eu creio que Deus existe, então eu vou fazer uma apologia da minha fé, do meu ponto de vista, uma defesa. Mas tem uma outra que é a filosófica. E eu não quero me ater agora, pela exiguidade do tempo, eu não quero estender, eu queria falar sobre a filosofia. A filosofia é o conhecimento, é a arte de pensar, o amor pelo conhecimento. Tem um filósofo que viveu por volta de 250 anos antes de Cristo, chamado Arquimedes. Ele foi matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo. Ele era grego e ele foi um dos principais, um dos pais lá da filosofia antiga da Grécia, essa filosofia clássica. E ele colocou um postulado interessante, que é a alavanca de Arquimedes. Ele disse: dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Isso é filosofia. Como que ele vai mover o mundo? Que pode ser o mundo físico ou pode ser também os temas do mundo. Tá? Eu moverei todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer argumentação, eu conseguirei, com um ponto de apoio, eu conseguirei mover isso. Então, tem um desenho clássico dele, da alavanca de Arquimedes, ele movendo o mundo. Claro que isso é filosofia, isso é uma imaginação, isso aí é conhecimento. Ele passa esse entendimento, essa abstração que ele tem e transforma isso nas realidades pequenas. Mas antes ele pensou numa coisa sobrenatural, mover o mundo. E sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esse ponto ou alavanca de Arquimedes numa interpretação. Como que eu vou interpretar a Bíblia, um texto, segundo essa filosofia de Arquimedes? Primeiro, ele precisa ter um ponto de apoio, um ponto de sustento, de apoio para que a alavanca tenha efeito. Nesse desenho que eu coloquei aqui, tem o planeta Terra, que é, filosoficamente, que é impossível de movê-lo, uma alavanca, mas a alavanca que ela está posicionada de forma errada. O ponto de apoio também não está bem posicionado. Mas o que isso tem a ver com o texto bíblico que nós estamos tratando? Essa reflexão que eu estou querendo fazer com você nesta manhã. Olha só, a alavanca de Arquimedes, você tem um tema, qualquer tema. Você lê um texto, você está discutindo sobre um tema sobre o aborto, por exemplo. Você está discutindo um tema se Cristo virá na sua segunda vinda ou não. Você está discutindo um tema se o crente deve buscar santidade ou a salvação está assegurada, você está tranquilo, pode fazer tudo. Então, você tem um tema que você discute. Quando você tem o tema,
você precisa de um apoio. Esse apoio é que vai dar o sustento para você mover esse tema. E você precisa de uma alavanca. Olha como essa alavanca já é maior, o, o, o apoio já está numa outra posição, que na nossa leitura ótica aqui, você vai aplicar menos força para mover esse tema. Mas quais são o que é o apoio e o que é essa alavanca? O tema é qualquer assunto. O apoio é a revelação do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Você tem a Bíblia e você chega e fala assim, a Bíblia diz isso. E em cima desse apoio você vai argumentar. Você muitas vezes já encontrou pessoas argumentando sobre algum tema da Bíblia e ele fala, a Bíblia diz isso, e basta para ele. Mas não basta. Precisa da alavanca para que esse tema, essa discussão seja agradável, seja convincente. Mas a alavanca da pessoa é muito curta. Ele só baseia na revelação, só no ponto de apoio. A alavanca é o conhecimento. Você já conversou com pessoas, uma pessoa que ela tem um amplo conhecimento, ela tem ela linka os temas e te convence. Isso é conhecimento. Nós que estamos dialogando, falando, argumentando, pregando o evangelho, nós precisamos ter conhecimento. O conhecimento bíblico, que é a nossa revelação, que é o nosso apoio, que é a nossa segurança, que faz com que a gente afirme, mas também nós precisamos do conhecimento filosófico, conhecimento da história, o conhecimento matemático, o conhecimento na medicina. Enfim, nós precisamos estar cercados do conhecimento filosófico para que esse conhecimento seja uma alavanca consistente, uma alavanca que mova a nossa argumentação. E a revelação, ela nos dá o apoio para mover todo e qualquer tema, mas a alavanca tem que ser o conhecimento. Às vezes você tem a revelação, mas você não tem o conhecimento, a argumentação. Nesse estudo que nós fazemos, que você também faz na sua casa, o culto doméstico, pegue um tema que é a sua revelação, que é o apoio, desculpe, que é um tema, e pegue a revelação, que é a Bíblia, e debata esse tema. Esse tema será movido de acordo com o seu conhecimento, ou senão ele será um peso. Ou às vezes fica estático, fica parado, é um fardo. Você não consegue mover, discutir, ampliar a discussão por falta do conhecimento. Desafio você a ler, a escrever, a pensar, a dialogar, a ouvir e refletir sobre o que você está ouvindo. Então, nós estamos falando sobre um tema, falamos sobre o conhecimento e a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Então, o que o estudo bíblico deve responder? O que o estudo bíblico deve responder nos nossos encontros? Quando você for fazer o seu estudo bíblico, ele deve responder. Primeiro, é importante para a edificação? Você vai discutir Bíblia, isso edifica? Ou só traz dúvidas, só traz contendas, só traz falsos ensinos? É importante para a edificação? Segunda pergunta, está relacionada com a salvação? Ela confirma, ela afirma que a salvação
ela advém de Deus, não é pelos nossos méritos, mas é uma graça do Senhor, ela confirma isso. E ainda vai dizer mais ainda, acrescenta alguma coisa no que conhecemos? Quando você está estudando, você pega um texto bíblico, nós estamos numa reunião, nós estamos num culto, acrescenta alguma coisa ao que conhecemos? O estudo bíblico precisa nos acrescentar. Ele precisa ser para a nossa edificação, para a nossa salvação, ele precisa ser para que venhamos a crescer no conhecimento. Agora, o estudo bíblico também, ele precisa confirmar algumas coisas. Se é importante para a sua edificação, salvação, para o seu conhecimento, mas ele precisa confirmar. Todas essas perguntas, ele termina confirmando. O estudo bíblico confirma que Deus é soberano. A hora que você estudar a Bíblia, num estudo bíblico qualquer, e se coloca em dúvida a soberania de Deus, alguma coisa está errada. O estudo bíblico deve confirmar a Bíblia é a revelação do Senhor. A Bíblia é a revelação. A Bíblia, Deus inspirou homens para que escrevessem, são os autógrafos, dito pelos estudiosos, o nome que se dá a esses escritores. A Bíblia é a revelação do Senhor. Deus revela através da sua página. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, aquela narrativa, aquele fio condutor que começa em Gênesis capítulo 3, no verso 15, e vai até o Apocalipse. Até o Apocalipse, nós vamos ver essa linha inerrante, que é a palavra de Deus, que é o Cristo que viria. Também o estudo bíblico deve confirmar que o Espírito Santo de Deus é o inspirador das Escrituras e o nosso iluminador. Nós não somos mais inspirados. A inspiração já nos foi dada, que é a Bíblia Sagrada. Por isso que muitas vezes nós lemos a Bíblia várias vezes o mesmo texto. Aquele texto é inspirado, mas nós não se fez luz ainda. Um belo dia o Espírito nos ilumina e nos salta os olhos a compreensão do texto. Isso é iluminação do Espírito, não é inspiração. O texto bíblico, ele já é inspirado. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, o estudo bíblico deve confirmar a soberania de Deus, a Bíblia como a revelação, a inspiração de Deus, o Jesus Cristo como a palavra de Deus e o Espírito Santo como inspirador e como iluminador. Então, essa é a confirmação. Agora, encerrando, pergunta-se o que é teologia? É uma pergunta que nós fazemos e vamos estudar os doutrinadores, que são as pessoas que estudam e que pensam a teologia, os teólogos. E é difícil essa resposta. Teologia é o estudo de Deus. Mas como é que eu vou estudar Deus? A própria Bíblia nos diz que, porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os meus pensamentos, mais altos. E os caminhos de Deus mais altos do que os meus caminhos. Então, Deus
nós não conseguimos engaiolar, nós não conseguimos engessar Deus. Deus é soberano. Deus é o Criador, nós somos criatura. Então fica difícil estudar teologia. Por isso que nós não estudamos teologia, nós estudamos teologia bíblica. Porque nós temos parâmetros. Esse parâmetro é a Bíblia. E a melhor definição que eu encontrei, o que é teologia ou teologia bíblica, quando eu falo teologia, eu estou falando de teologia bíblica, porque é o meu parâmetro de relação. A melhor definição que eu encontrei, que eu já li, é que teologia é a segunda palavra da palavra de Deus. Por isso que nós temos alguns confrontos de teologia. De repente, nós temos a teologia de Armínio. Aí eu leio, discordo dele, tá? Porque a Bíblia me dá outra compreensão. Tem a teologia de Agostinho, de Hipona. Aí eu leio, tenho uma outra compreensão, porque a teologia dele é a segunda palavra da palavra de Deus. Tem a teologia de Calvino, tem a teologia de Tomás de Aquino. Então, quando nós vemos essas teologias, nós contestamos, porque ela não é a definitiva. A definitiva é a da Bíblia. E nós temos uma interpretação, às vezes, diferente desse teólogo. Aceitamos muitas coisas que eles disseram, mas, de repente, nós temos alguma coisa que seja contrária a isso. Então, teologia, a teologia bíblica, é a segunda palavra da palavra de Deus, da revelação de Deus. Então, teologia, ela nos diz algo muito pessoal, que é a segunda palavra, a minha interpretação. Mas qual é a interpretação? Qual é o que a Bíblia está nos falando? E muitas vezes nós temos uma teologia que conflita com a revelação de Deus, com a Bíblia Sagrada. Então, teologia é uma intelecção, um intelecto da fé. A nossa teologia é movida pela nossa fé, pela nossa compreensão do texto bíblico que nós estamos falando. Queridos, essa é uma reflexão que estamos fazendo para que você possa conversar no seu grupo seu pequeno grupo, o seu grupo de irmãos que estão estudando a Bíblia. Nesse tempo de pandemia forçada, mas nós não deixamos de pensar, de adorar o Senhor, de estudar a sua palavra, de aprender, de compartilhar, de ensinar, de aprender. Esse é o desafio desse tempo pós-pandemia. Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre todos nós.